Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Bonfim. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o conjunto dos números reais. Esse conjunto é o maior conjunto numérico na matemática e aí vamos estudar até o nono ano. Então vamos dar uma revisada disso aqui, ó. Primeiro nós vimos o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos. Nós vimos basicamente duas operações aqui dentro desse conjunto, adição e multiplicação. Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros, aí você já pode fazer a subtração. Aqui aparecem números negativos, você pode subtrair. Então, é permitido aqui, além das duas operações que você já tem aqui, você já pode fazer mais uma aqui. Depois apareceu o conjunto dos números racionais, números que aparecem na forma de fração. E além dessa forma fracionária, nós temos também os decimais, que são exatos e não exatos, que são chamadas dízimas periódicas. Então, aqui nesse conjunto, você tem números negativos, números representados na forma de fração, você tem também os números inteiros, você tem as dízimas periódicas e aqueles decimais exatos, e você tem também os números naturais, ó. Você tem o número 1, positivo, o número 2, o número 3, são os números naturais. Então, esse conjunto aqui dos racionais, ele já contém os naturais e os inteiros, já estão aqui dentro. Depois dos números irracionais, surge mais um conjunto, o conjunto que nós acabamos de ver, que é o conjunto dos números irracionais, representados pela letra I. Os números irracionais, nós temos também aqui, ó, os números inteiros, nós temos as frações, nós temos agora as raízes. Então, raiz quadrada não exata basicamente a base desse conjunto, né? As raízes não exatas. Nós temos aqueles números decimais infinitos, né? Então, nós temos os números que são representados na forma infinita, que são as raízes quadradas. Nós temos aqui nesse conjunto o famoso número π, que nós estudamos sobre ele. Nós temos também nesse conjunto, além do número π, nós temos um número bem importante em matemática, que é o número de Euler, o número de Euler, também está nesse conjunto. Então, é um conjunto bem amplo, porque esse conjunto do I aqui, ele já contém esses três conjuntos. Ó. Esses três conjuntos já estão aqui dentro. E agora, por último, nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Esse é o conjunto que nos interessa aqui hoje, o conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, ele é formado pela união, quando você vai fazer a união dos racionais e dos irracionais, ou seja, quando você faz a soma e todos esses conjuntos aqui, você forma o maior conjunto que nós vamos estudar aqui, até o nono ano, que é o conjunto dos números reais. Aqui nesse conjunto você pode fazer todas essas operações, né, a nível de nono ano, com exceção, esse conjunto, ele não pode conter raízes quadradas negativas. Pronto. Essa é a exceção aqui do conjunto dos números reais. Não pode conter raiz quadrada negativa. São raízes positivas. Aqui eu coloquei a reta real. Nós estudamos até aqui, ó, naturais, inteiros, racionais e irracionais, nós estudamos reta numérica. Quando nós entramos no conjunto dos números reais, nós vamos estudar a reta real. Então, essa reta, com a criação do conjunto dos números reais, ela agora fica completa. Não existe mais buracos nessa reta. Porque aqui, quando você tinha uma reta com números naturais, tinha buraco, aí colocou os inteiros, fechou um pouquinho esses espaços. Aí vem os racionais, fecha mais. Os irracionais, quase completa. E o conjunto dos números reais fechou totalmente essa reta. Então, a reta está fechada. Nesta reta aqui, nós temos menos 3, nós temos as frações, nós temos os números inteiros, negativos, positivos, nós temos os irracionais, as raízes quadradas,
o número π, e todos os demais números estão contidos aqui nessa reta. Eu desenhei aqui um diagramazinho muito mal desenhado, mas para passar essa ideia, ó, veja que o conjunto dos reais é o maior conjunto. Ele contém todos os outros conjuntos. Então, todos os números que vamos estudar aqui são números reais. Os naturais são naturais e são números reais. Os números inteiros são inteiros e são números reais. Os números irracionais são irracionais e são reais, e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números reais é o maior conjunto, é o conjunto que contém todos os conjuntos que nós estudamos até aqui. Aqui eu coloquei um exercíciozinho bem básico, do livro do 9º ano, A Conquista da Matemática. Ele diz o seguinte, ó, observe os números a seguir e responda. Menos 3, menos 2 terços, menos 1,41, menos 0,33, menos, raiz de 7 e raiz de 16. Quais desses números pertencem aos conjuntos, aos naturais? Quais desses números aqui são naturais? Tem algum número aqui que é natural? Não, professor, tem não. Olha que tem. Se você, por exemplo, extrair a raiz quadrada de 16, dá quanto? Dá 4. Esse 4 é um número natural? É. Então, ó, o 4 está aqui no conjunto dos números naturais. E os inteiros? Quais desses aqui são inteiros? Ó, o menos 3 é um número inteiro. Quem mais é um número inteiro aí? Tem mais algum número inteiro aqui? Não, professor, só tem esse menos 3. Correto, os demais não são inteiros. Agora, quais desses números aqui são os racionais? Ah, professor, esses números que aparecem na forma de fração, na forma de divisão, são números racionais. Vou apagar isso aqui para colocar. Por exemplo, esse menos 3 sobre 2 é um racional. Quem mais? Menos 1,41. Se fosse positivo, também seria racional. 0,33 é um número racional, é uma dízima periódica, é um racional. E quais desses números aqui pertencem ao conjunto dos números irracionais? Ah, os irracionais são aquelas raízes. Temos aqui, ó, raiz de 7, pertence a esse conjunto, ó. Raiz de 7 pertence a esse conjunto. Quem mais pertence a esse conjunto? Por enquanto, só a raiz de 7, né? E quem pertence ao conjunto dos números reais? Todos esses números, né? Todos esses números estão contidos ou estão dentro desse conjunto aqui. Então, turma, a nossa aula de hoje é a ideia do conjunto dos números reais como o maior conjunto aqui estudado na matemática até o 9º ano. E todas as operações são válidas e são aceitas nesse conjunto, ou seja, podem ser feitas no conjunto dos números reais. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, até lá!